sempre acreditei muito que pra eu aprender bem inglês, por exemplo, ou uma língua X, o ideal é que eu precise dela. Por isso que os professores... Por isso que os professores falam pra você falar inglês durante a porra da aula de inglês. Pra você, mesmo que você tenha dificuldade, não recorre ao português, porque é nessas situações que você se desenvolve, na minha opinião. A parada, principalmente, as habilidades são diferentes, então cada habilidade se desenvolve de um jeito diferente. Mas a fala, como é que você aprende a falar? Não é no curso de inglês. Isso é um erro que a galera fala. Curso de inglês, temos 12 aulas de conversação. Bosta, não vai servir pra nada, vai fazer 12 aulas de conversação e acabou. Pra aprender a falar, você tem que falar pra caralho. E pra falar pra caralho, você tem que se colocar... Eu sempre falo, é a mesma frase que você falou. Se colocar em situações onde você tem que falar em inglês. Como? Não sei, te vira, meu irmão. Entendeu? Aí vai viajar, vai conversar com as pessoas online, vai fazer aula de conversação, entendeu? Hoje tem uma maneira que é top de você se colocar, que é ChatGPT. Mesmo que é escrito, a escrita transfere. Se você consegue escrever, em geral você vai conseguir falar. A galera tem muito medo de falar errado, mas o que impede você de falar não é pronunciar errado. Você tem que pronunciar muito errado. Você pode falar, hello my friends, I'm here from Brazil. A galera vai entender, entendeu? Não tem problema nenhum. Então, tem uma outra concepção que a galera também não consegue, entender legal, que é o objetivo de estudar uma língua é se comunicar, não é virar nativo. E aí a parada é, se você consegue se comunicar por escrito, o que você consegue... Porque a dificuldade é o seguinte, eu quero dizer algo em inglês, eu não sei como dizer. É isso que impede você, não é a pronúncia ou a gramática, tá ligado? Então hoje, você pode viajar voltando ao nosso, né? Como é que você se coloca em situações onde você tem que falar? Você pode viajar, você pode fazer aula de conversação, mas aí tem que pagar. Então hoje, eu sou... uma coisa nova isso aí, né? Mas eu defendo muito a ideia que, cara, vai lá no ChatGPT e pede pra ele conversar contigo. Tem um professor e ele conversa contigo, ele responde tira todas as suas dúvidas, corrige tudo que você escreveu perfeito. E se você ficar lá meia hora por dia trocando ideia com ele, ele fala sobre qualquer assunto, ele não te xinga, ele não te cancela, ele é super legal, ele é sempre gentil, amigável, tá ligado? É perfeito, entendeu? A menos que você peça ele pra ele não ser, né? Se você pedir, só você não pedir você pode isso, dar as ordens lá. Hoje em dia tem até uma função nele, não sei se você já viu, acho que é Custom Instructions. Você Nunca vi. No menu lá, e aí tem lá, como você gostaria que ele agisse? Então você dá uma pré-instrução pra ele, que não tá na conversa, entendeu? Então você pode falar assim... eu quero que ele finja que ele é um professor de inglês e que ele só fale inglês, tá ligado? E aí todas as suas conversas vão ser assim, por exemplo. E tá evoluindo. E aí, é isso aí. Se você ficar meia hora por dia lá, todo dia conversando com o ChatGPT e você passar 3 meses fazendo isso, difícil você não desenvolver. Pra mim, cara, eu era um cara que, morava lá no Rocha, no Rio de Janeiro lá, e não tinha muito outras maneiras. Assim, o que eu fazia? Como é que eu me colocava em situações desconfortáveis? Eu não tinha exatamente a oportunidade de falar, mas eu tinha a oportunidade de, por exemplo, tudo que eu tinha... Em algum momento você teve que falar, quando você deu aula. Sim. Muita gente... Mas deixa eu pensar antes muita disso, gente desenvolve a fala, porque assim, como é que muito professor, às vezes, chega ao ponto que fala muito bem? Porque ele estuda, ele lê, ele entende, ele fala mais ou menos, aí ele se forma e tem que dar aula no CNA, e o cara do CNA, o coordenador, fala, a aula é 100% inglês. E aí o que acontece? A vida botou ele numa situação que ele tem que falar inglês todo dia. Então tem isso também, às vezes a vida te coloca. Eu acho que foi isso pra mim mesmo, porque assim, antes disso, eu não falava inglês, vai. Mora no Brasil, tu falando isso pra quê? Então aí o que eu fazia? Eu consumia muito conteúdo. Em inglês e quando eu podia, por exemplo, o meu irmão via uns filmes em DVD lá. Aí eu ia na casa dele ou qualquer coisa, sem legenda, vamos tentar. Ou então com a legenda em inglês. Em inglês, né? A legenda em inglês me ajudou bastante também. Ajuda muito. Meu computador era tudo em inglês. Tudo em inglês, Então tudo que eu tinha, inglês, que eu podia... Que eu podia colocar tudo em inglês, eu colocava tudo em inglês e essa era a minha vida. E foi assim que eu fui... ler coisas que eu tinha oportunidade de ler. Por exemplo, eu li Senhor dos Anéis. Aí depois eu tinha um amigo que ele tinha os 3 livros em um só, em inglês. Em inglês. Aí eu li essa porra. Eu não cheguei a terminar, mas eu li. Senhor dos Anéis é um inglês muito bem escrito. E aí era assim que eu fazia. Pra falar, eu acho que talvez tenha sido, faculdade. Tinha que falar bastante na faculdade? Não tinha que falar bastante, mas como eu não tinha muita vergonha... Tu era o contrário de mim, né? Eu falava com os caras lá, entendeu? Quanto menos vergonha, mais você fala. Mas olha que interessante, Mairo.
quando eu fui dar aula numa escola maneira de inglês e tal, renomada e tal, lá eu tinha receio. Mas por quê? Professor? Porque os outros caras, eles de fato estudam. Pior que eles não julgam. Não sei se eles julgavam. O brasileiro não perdoa no inglês, hein? Mas o meu ponto é assim, aqueles malucos ali, eles tiveram uma trajetória de vida completamente diferente da minha. Tanto que eu não gostava muito de ficar na sala dos professores, porque lá ele só falava de Europa, de Estados Unidos, de Disney, o caralho. Eu ficava na secretaria falando de... Quando eu fui pra Disney. De outras, falando da nossa realidade mesmo, tá ligado? Aí tu fala Disney e o cara fala, não é Disney, é Disney. Com Disney. Aí eu não ficava muito lá porque, sabe, não... E aí eu tinha um receio de falar inglês com esses caras, porque eles eram muito... Na minha cabeça, eles manjavam muito mais que eu. Tu tinha receio de ser julgado. É uma parada que rola muito no Brasil. O inglês... Cara, no Brasil é foda. Professor de inglês, a parada do sotaque... Tem gente que naturalmente tem um dom pro sotaque. Tem gente que nem tem um inglês muito bom... E o cara, eu desconfio, eu até perguntei para um professor bem renomado, linguista, fudido e tal, uma vez, se tinha algum estudo sobre isso, sobre o cara ter dons musicais, assim, o cara ter um bom ouvido, o cara consegue cantar afinado, cantar no ritmo, o cara consegue fazer imitação, porque todo esse tipo de pessoa, as pessoas que têm esse perfil, quando eles vão falar uma língua, os caras falam muito bem, em termos de sotaque, né? Muito bem. Tem até um professor de inglês que ele, um maluco que faz um negócio de Black English e tal, e ele... Uma vez eu conversei com ele naquela... Tem uma rede social que bombou um tempo, que era só de áudio, umas salas de áudio. Como é que não lembro o nome. House, não sei, Clubhouse. Clubhouse, né? Não era isso aí? É. E aí tinha vários professores de inglês lá, e esse cara tava falando, e aí uma hora ele começou a imitou o Whindersson Nunes. O cara imitava tudo perfeito. E eu sempre notei isso aí, que a galera que tem o sotaque, consegue fazer o sotaque muito bom, tem esses dons. Só que não existe um estudo, alguma coisa que comprove isso. Mas assim, pela minha observação... Agora, o contrário, tipo, eu não consigo cantar no ritmo, não consigo cantar afinado, não consigo... Então eu sempre tive muita dificuldade com sotaque. Aí eu fui estudar pronúncia e tal, melhorou bastante, mas rola essa parada. E aí brasileiro não perdoa. Se tu é um professor de inglês e publica um vídeo falando inglês, se tu tiver o sotaquezinho muito bom, nossa, esse professor é o melhor, ele fala igual um nativo, mesmo que às vezes não saiba bosta nenhuma. Entendeu? E aí se tu tiver um sotaque assim mais brasileiro e tal, porque tem muito a ver com a tua personalidade, com tomar, aí a galera já cai matando, entendeu? Então aí rola esse julgamento, e é normal você ter esse... E porra, e eu vou te falar que talvez por isso, assim, muito dificilmente hoje em dia as pessoas me ouvem falando inglês. Eu não... Porque mas tem necessidade? Não tem necessidade também. A menos que, sei lá, eu viajei e eu preciso me virar. Sabe que outra coisa também? Cara, eu já não dou aula de inglês há mais tempo do que eu dei aula de inglês, entendeu? Entendi. E eu sinto até que eu tô um pouco enferrujado, pra ser sincero. Em geral, eu também. Você sempre vai estar enferrujado no inglês, a não ser que ele seja presente na sua vida. Se o produtor do Flow aqui só falasse inglês e fosse reuniões em inglês toda segunda-feira, aí você ia usar. Mas se você não usar, a fala enferruja muito rápido. Rapidinho, sem fala. Agora, leitura e ouvido não enferruja tanto. Isso é uma outra parada interessante. Às vezes eu tô lendo uma parada e eu percebo que tá em inglês depois só. Depois, você bate o olho. Às vezes você lê uma parada e aí depois você nem lembra se tava, entendeu? Eu consigo ler em francês também. Não falo, mas eu consigo ler. E às vezes Balela. eu consigo... Não, eu consigo ler. Eu leio. E aí eu... Então você entende. Não entendo tão bem assim, não. Entendo se for basiquinho, assim. Na época que eu tava estudando mais, eu estudei um bom tempo, assim, eu tava entendendo bem legal, assim. Mas hoje em dia é legal, assim, às vezes eu bato o olho no negócio em francês, assim, eu leio, não é igual ao inglês, obviamente. Mas dá pra ler as paradas, assim, é massa. E às vezes tu bate o olho, tem coisa que eu já bati o olho, assim, no Google, e tava em francês, eu não me toquei, entendeu? Aí, pô, que nem o ChatGPT, eu testei, porque a gente tem um curso de francês também. Não é eu que dou aula, né? Tem umas professores. Mas eu tava testando o ChatGPT pro francês. E aí eu tava trocando, ele me perguntando as coisas em francês e eu respondendo, tudo errado. Entendeu? Só que daí eu me toquei no meio da conversa, caraca, eu tô conseguindo ler o que ele me pergunta, né? E aí eu me toquei, pô, se o maluco não conseguir ler, aí volta no que eu te falei, entender primeiro. Se o maluco não conseguir ler as coisas, ele não tem nem como treinar a fala dele, né? Aí volta naquilo, eu entendo, mas não falo, mais ou menos. Entendi.